Muito bem. Sempre que vocês que estão online precisarem participar, a gente habilita o microfone de vocês, tá? Participem. Nós vamos relembrar, e sempre a gente lembra o nosso calendário, né? Nosso calendário de aula. Sempre no início de cada aula, né? A gente vai fazer isso. Na semana passada, a gente começou então essa disciplina. Na primeira parte, a gente fez o contrato pedagógico. No contrato pedagógico, a gente combinou tudo isso que está no calendário aqui. As 4 avaliativas da ENU no Google, a gente acessou o Google, mostrou como acessar o Google, onde você vai encontrar as avaliativas, tem os prazos lá que aparecem dentro do Google, né? Cada uma das avaliativas. A gente falou sobre o trabalho disciplinar, a gente abriu o Classroom, mostrou lá dentro do Classroom onde está o trabalho disciplinar, como vocês fazem a edição do trabalho, como vocês fazem a entrega desse trabalho. A gente falou também sobre a prova final, né, que acontece no último dia da disciplina, que é lá no Moodle, a gente mostrou também esses passos lá dentro do Moodle. Essa aula foi gravada, né, e está disponível para quem não assistiu a primeira aula ali no Classroom, na barra atividades. Tanto para quem está online, quanto para vocês que estão presenciais aqui, esse arquivo está lá no Classroom, né, todos vocês têm acesso ao Classroom, tá? Tanto quem está online quanto quem está presencial. Abrindo lá o portal do aluno daqui, vocês vão ter vários ícones, né? Dentro do portal do aluno tem o Moodle, né? Tem outras coisas, e tem um ícone lá, salas virtuais. Esse ícone em salas virtuais, você seleciona o nome do mercado e aparece o link da nossa sala de aula no Classroom. Tá? E lá no Classroom tem já a nossa apostila, tem esse calendário, tem os slides do contrato pedagógico, tem o vídeo do contrato pedagógico, tem os slides da aula 1, da aula 2, foi o conteúdo que a gente trabalhou, tem o vídeo da aula 1 e 2, tem os exercícios que ficaram, né, para vocês fazerem, referente a essa primeira aula. Então já está tudo lá. Hoje, 18/8, a gente vai ter o conteúdo da aula 3 e 4. Esses slides, aula 3 e 4, que a gente vai usar aqui para conversar com vocês sobre o conteúdo, depois fica disponível lá no Classroom. Esse vídeo, que eu já coloquei a gravação a começar, depois de convertido, ele é disponibilizado também lá no Classroom para vocês. Então, não lembro muito bem, mesmo quem está presencial, mesmo quem está online, não lembro muito bem de tal exercício, de tal fórmula. Quer rever a aula ao vivo? Fica bem, né, adequado aí, para lembrar algum trecho, né? Já que está gravado, não lembro só daquela forma, tem um vídeo, adianta ele ali, pega somente aquela forma que a gente trabalhou naquele momento da aula, né? Não precisa assistir todo, se quiser assistir todo, pode, muito melhor, né? Ficamos com o compromisso de fazer a avaliativa 1 no Moodle, né? Falando um ponto. Tem prazo. Estamos falando de lá no contrato pedagógico, né? Acessando o Moodle, a avaliativa 1, embaixo aparece o prazo dela, né? Ainda está no prazo, né? Então, acredito que alguns de vocês já tenham feito. O recomendável sempre é Professor. uma aula, né? E logo em seguida já dá para fazer a avaliativa. Bruna, pode falar, Bruna. Ninguém tá entendendo nada. Tá muito distante a tua voz. Quer dizer, pelo menos algumas pessoas. Mas o pessoal tinha Tá bom. Sim, tinha melhorado, mas agora voltou a ficar ruim. Tá bem ruim. Tipo, parece que tu tá em outra sala, sabe? Tá muito longe. E ainda fica, às vezes, tipo, tu fala uma palavra, a palavra repete 2 vezes, sabe? Deixa eu ver aqui se mudando de novo aqui. Parece que o microfone que você tá usando tá desligado, tá usando só o áudio daí. Normal. Não consegui isso. Vou trocar aqui. Tanto que alguns tinham dito que eles estavam bom, né? Mas vou trocar de novo aqui essa configuração. Mudei de novo aqui o outro microfone que aparece aqui, esse de 5 aqui. Como é que tá para vocês aí o som, gente? Eu vou entrar aqui no meu também. Tá. O João colocou que continua a mesma coisa. Mais alguém vai dar algum feedback? Os outros para ele tá a mesma coisa, os demais.
Como é que tá pra vocês, gente? Mais, como é que tá o som? Tá igual ainda. Tá igual ainda? Eu alterando aqui as possibilidades para você melhorar. Mudei de novo, como é que ficou agora? Alguém está ouvindo? Agora mudei para um pouquinho hoje. Alô, alô, alguém tá ouvindo? Agora Como é ficou que bom. tá o áudio de vocês? Agora tá ótimo. Melhor. Agora tá ótimo? Tá perfeito. Agora tá funcionando. Vamos torcer que fique ótimo ainda, porque antes também tinha ficado, né? Tá legal aí? Antes Mas tinha antes não fincado, tinha ficado depois desse piorou. Então vamos cruzar os dedos aí, ver se agora continua bom. Sim, agora tá perfeito, dá pra entender bem direitinho. Tá, obrigado. Vamos ver se continua, porque da outra vez a gente tentou, né? Piorou, então me avisem, tá, gente? Se caso fique ruim de novo, a gente vai tentando. Foi na hora que o senhor ligou pra gravar, que daí piorou. É? Tá. Mas agora tá bom, né? Então vamos. Sim. Tá, obrigado, Júlia. Então vamos continuar. Se por acaso ficar ruim de novo, me avisem, tá? Obrigado, Natália. Muito bem, gente. Então a gente estava comentando das avaliativas, né? Que a avaliativa 1, ela já está com prazo aberto, vale 1 ponto, né? Então não vamos perder esse prazo, tá? Fiquem bastante atentos a isso, porque cada semana a gente tem um conteúdo, né? E o mais adequado ou o melhor seria a gente tem a aula daquele conteúdo e logo em seguida já fazer aquela avaliativa, né, que corresponde àquele conteúdo, porque o conteúdo da avaliativa 1 corresponde ao conteúdo que a gente viu na aula passada, aula 1 e 2. Então fica mais, né, vivo na memória de vocês esse conteúdo se fizer logo em seguida. O prazo seja longo, né? Se não me engano, a avaliativa 1 vai até o dia 23. Se alguém anotou aí, por favor, me relembre. E hoje a gente vai ter o conteúdo da aula 3 e 4, que corresponde ao conteúdo da avaliativa 2. Então o que seria o melhor, né? Bom, já tive a aula 1 e 2, fiz a avaliativa da primeira semana. Agora eu vou ter o conteúdo da aula 3 e 4, vou fazer a avaliativa desse conteúdo, a avaliativa 2. Se eu deixar passar mais tempo, porque ela tem mais prazo para fazer, né? A gente já vai estar vendo o conteúdo da próxima semana. Então, fica essa recomendação, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor, mas eu sempre dou essa recomendação que, pelo menos, né, fica mais próximo, né, o conteúdo para vocês. Então, na semana que vem, 25/8, aula 5 e 6, e vai ter a avaliativa 3 lá no Moodle para fazer. O prazo da avaliativa 3 é o mesmo prazo que consta lá no Moodle para a avaliativa 2. Tá? Inclusive, já abriu, né? O prazo da avaliativa 2 abriu dia 16 agora. Então, significa que a avaliativa 3 também já está aberta, tá? Mas isso não precisa fazer ainda, né? A gente vai ter o conteúdo na semana que vem. A avaliativa 4, vamos ter aula lá no dia 1/9, né? A aula 7 e 8, e já vai estar aberta a avaliativa 4 para fazer, tá? Então, as nossas avaliativas, elas são feitas no Moodle, né? Naquele prazo que está lá. Então, qualquer dia da semana, dentro do prazo, vocês podem acessar o Moodle e fazer. Ah, eu tive aula na quarta-feira, quero fazer no sábado, no domingo, no final de semana, que está em casa, eventualmente não trabalha. Pode utilizar, né, o final de semana para isso, né? Tá? Mas o recomendável é sempre fazer, né, logo depois do conteúdo da aula, tá? A Paola mandou uma mensagem no chat. Tiele não vai participar hoje, está com febre e indisposta. Obrigado por avisar, Paola. A Iris Tiele, né? Pode deixar, tranquilo. Ela estaria presencialmente na aula, né? Esperamos para a próxima, tá, Iris Tiele? E aí são 4 pontos das avaliativas no Moodle, então. Para fechar os 10 pontos da N1, nós temos o trabalho disciplinar, né? Que é lá no Classroom, na barra atividades. Está lá o trabalho, já está postado, né? A gente postou na aula passada, disponível para vocês. Sobre o trabalho, não me lembro se eu falei isso para vocês, mas vocês podem fazer ele em dupla ou trio, se quiserem, tá?
só a entrega que é individual. Então, vocês estão aqui na sala, por exemplo, a gente quer fazer entre nós 4. Vocês podem fazer entre vocês 4, né, o trabalho. Mas na hora de entregar, cada uma de vocês vai abrir o seu Classroom, né, abrir o seu arquivo do trabalho e fazer o seu envio. As respostas vão ser iguais, mas a entrega é individual, porque a nota é individual. Depois eu faço a devolução do trabalho com a nota, tá? Por isso que eu peço a entrega individual. Mas sim, tá? Pode fazer em dupla, trio, ou grupo, até se vocês quiserem, certo? A nossa prova final, gente, acontece no Moodle. Para todo mundo, tá? É nesse espaço, nesse ambiente virtual, né? Lá no Moodle, que acontece a prova. Tanto para quem está online, quanto para vocês que estão... A diferença é que você tem que vir presencial, né? Para poder participar da aula. Nós vamos ter a possibilidade de utilizar as mesmas coisas que o pessoal que está online. O pessoal que está online consegue consultar a sua apostila, né? Para fazer a prova, suas anotações, né? Os slides de aula. Então vocês também, né? Pelo celular. Ou se a gente tiver disponibilidade de utilizar o laboratório, a gente pode tentar pedir, né? Para a diretora ou laboratório, para vocês fazerem a prova lá no laboratório, no computador do laboratório, enfim. Se for pouca gente, dá, né? Não tem muitas máquinas lá. Assim, vocês podem utilizar, né, o celular de vocês para consultar os materiais, tá? A média final é N1 mais N2 dividido por 2. Então, as 4 avaliativas da N1 mais o trabalho, 10. É a N1. A prova final, N2, 10 pontos. 10 mais 10, 20, dividido por 2, média final, 10. Tá? Se por acaso acontecer da gente somar as notas e não ficar na média, aí tem a prova de substituição. Então, nós temos, né, N1 mais N2 dividido por 2. Tem que dar a média mínima 6. Se ficar abaixo de 6, eu faço a substituição, substituo a menor nota entre as duas. Então, digamos, eu fiquei com 2 na N1 e 6 na N2. Somou, deu 8, dividiu por 2, deu média 4. Bom, vou ter que fazer substituição para tentar chegar na média 6. Quanto é que eu preciso tirar na substituição? 6, né? Porque 6 mais 6, 12 dividido por 2, 6. A substituição substitui a menor nota, né? Entre as duas que eu fiquei, entre N1 e N2, tá? A substituição acontece no dia 25/9, nessa disciplina, que é um sábado, né? E isso é uma regra, não só para essa disciplina, mas qualquer disciplina que vocês fizerem no EAD, é sempre no segundo sábado, subsequente ao encerramento da disciplina que vocês fizeram antes. Então, essa disciplina, né? Foi feita a prova no dia 8/9, o segundo sábado subsequente, a substituição às 9 da manhã. Qualquer disciplina, a próxima que vocês forem fazer também é a mesma coisa. Encerrou a disciplina, segundo sábado subsequente tem substituição, tá? Sempre para o EAD é nesse formato. Então, revisamos aí o nosso calendário, né? A gente sempre faz essa revisão no início de cada aula. E a gente trabalhou ele com mais detalhes no contrato pedagógico. Se alguém não assistiu, recomendo assistir, né? Para não ficar, de repente, mais perdido em relação, né? Onde é que eu vejo essas avaliativas lá no Moodle? Como é que eu faço a edição e a entrega do trabalho no Classroom? Recomendo reassistir o vídeo do contrato pedagógico, tá? Aproveitando, eu pergunto, se alguém ainda não acessou o Classroom. Vocês todos aqui já acessaram o Classroom? Tá. Pessoal do online, todo mundo acessou o Classroom já? Sim. 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 Certo. Agora, segunda pergunta. Todo mundo já acessou o Moodle? Vocês já Sim. acessaram o Moodle? Sim. Tá, então estamos tudo ok. Ok, pessoal todo respondendo que sim no chat. Depois, se alguém ainda não acessou, me manda uma mensagem, né? Para a gente ver o que pode estar acontecendo que não conseguiu acesso ainda. Tá? Perfeito. Muito bem. Feito aí a nossa abertura com o calendário, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Tá? Nosso conteúdo de hoje começa com os tipos de mercado, né? A gente vai ver a classificação desses tipos de mercado a partir da estrutura de mercado na visão de bens e serviços e a estrutura de mercado na visão dos fatores de produção. Tá? Vocês vão lembrar que na aula passada a gente falou, né, da questão dos fatores de produção, a gente também falou, né, da questão dos bens e serviços, são que geram o resultado financeiro para a empresa, né?
A receita bruta da empresa vem da sua venda dos bens e serviços. Em relação a essa classificação, então, nós temos a concorrência perfeita, o monopólio, o oligopólio e a concorrência imperfeita ou monopolista. Então, temos essa classificação para divisão de mercado, bem e serviço. Vamos ter uma outra classificação, termos são parecidos, né, para fatores de produção, tá? Muito bem. Fatores de produção agora. Eu disse que a classificação era bem parecida, né? E realmente é. Então, a gente tem também concorrência perfeita, a gente tem monopólio bilateral, que é uma coisa que não tinha lá, né, no mercado de bens e serviços. A gente tem o monopsônio e oligopsônio. São os nomes bem feios, né, mas que distinguem a característica da avaliação do mercado, a classificação do mercado, para bens e serviços e fatores de produção. Então, vamos relembrar, né, fatores de produção, o que são? Terra, capital e trabalho. Isso é fator de produção. Essa é a classificação para fator de produção. Quando a gente fala de bens e serviços, a gente está falando do resultado de uma manufatura, de um processamento, de uma transformação de matéria-prima em produto ou de conhecimentos, né, dados, informações em serviços. Isso são os bens e serviços. Então, ele tem a sua classificação própria. Em geral, um bem e serviço, né, ele é vendido depois de ter sido feito algum tipo de exploração, às vezes, dos fatores de produção. Tá? Então, uma empresa que foi fazer cadeira, essa cadeira tem metal, ela utilizou, né, do fator de produção terra, a mineração, para tirar o ferro e fazer esse produto. Né? Então, o bem se classifica de uma forma e a origem, né, dos insumos para a produção desse determinado bem se classifica a partir da visão dos fatores de produção. Por isso essa distinção na forma, né, de visualizar os dois, tá? Então, bens e serviços, a concorrência pura ou perfeita. Em relação à concorrência pura ou perfeita, a gente tem muitos vendedores ou produtores e muitos compradores ou clientes. Essa é a concorrência pura ou perfeita, tá? Então a gente tem um grande número de empresas ofertando, vendendo. A gente tem um grande número de pessoas, né, ou de mercados adquirindo, né, aquele produto ou serviço. Tá? Então, em relação a preço, a gente não tem uma determinação, seja de uma parte ou de outra, né, fixando um preço. Quando a gente tem essa fixação de preço, seja numa visão ou noutra, a gente vai ter aquelas outras situações, monopólio, oligopólio, oligopsônio, agora deu um trava-língua, né? É tão difícil esses nomes. Mas nessa situação, não. Né? Nessa situação, seria o perfeito. Ou seja, eu quero comprar pão de manhã cedo para tomar café. Milhares de outras pessoas querem fazer a mesma coisa. E nós temos uma centena de possibilidades, né? Padarias, mercados, hipermercados, mini mercados. Então, não tem muito como esse preço ser regulado. É uma concorrência perfeita. Né? É o melhor preço para a melhor, né, capacidade de compra desse mercado. Mas as coisas mudam de perspectiva, né, quando a gente não tem, né, essa diversidade, essa quantidade num polo ou no outro. O exemplo é o monopólio. Né? No mercado monopolista, tem uma única empresa ofertante. Então, aí, mudou de figura. Né? Agora não são muitos vendedores, né? Eu tenho um único vendedor. Uma única empresa ofertante. Esse é o monopólio. Temos uma mensagem no chat. Guilherme disse que não está conseguindo entrar no Google Sala de Aula pelo link. Guilherme Soares. Deixa eu dar uma olhada aqui, Guilherme. Eu já vejo o código. Já mandei o código para ti no chat aí, Guilherme. Vê se consegue acessar pelo código, tá?
Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Teria algum exemplo de monopólio? No caso de Sim. ser só uma empresa? Sim, já vamos falar a respeito, tá, Bruna? Muito bem, então vamos ao monopólio, né? Então, um exemplo de monopólio é um único vendedor, uma única empresa e muitos compradores. Nessa situação, como uma única empresa oferta, ela pode determinar o preço, né? Não tem mais ninguém concorrendo comigo, então não preciso me preocupar se alguém vai vender mais barato, e aí eu vou ter que vender mais barato também, regular, para não perder mercado. Ou seja, todo esse mercado, muitos compradores dependem exclusivamente de mim. Então, um exemplo de monopólio, né? Petrobras. No Brasil, a gente só tem uma única empresa exploradora de petróleo, né? Ela vende para todo o mercado. Temos uma série de distribuidoras, mas a empresa que explora o petróleo no Brasil é uma só, né? E ela que determina o preço, né? Então, o preço que sai, né, da refinaria, por exemplo, é aquele, né? As diferentes empresas distribuidoras que compram, né, o combustível só tem uma única fonte. Isso é um monopólio, tá? A gente pode ter um monopólio local? Pode. Aqui no meu bairro, né, temos muitas pessoas, muitos compradores, muitos indivíduos querendo instalar a internet. Mas no bairro, a única empresa que atua é Claro. Então ela pode botar lá a internet a R$ 300, porque eu não vou ter outra opção. Seria um exemplo de monopólio. Aqui, região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem muita opção, né? Mas cidades do interior não tem isso. Às vezes tem uma só, é só a TIM naquela cidade. E aí, né, os compradores ficam, né, nessa situação de monopólio. Tem que comprar só desse indivíduo, né? Só desse indivíduo, só dessa empresa, né? E ela determina o preço, tá? Isso é monopólio. Consegui te ajudar com exemplo, Bruna? Aham. Legal, valeu. Agora nós temos uma outra classificação, né, para o mercado de bens e serviços. Agora não é um vendedor único, né? Nós temos poucos vendedores. Então, na primeira situação do mercado, né, de concorrência perfeita, nós tínhamos muitos vendedores, muitos compradores. No monopólio, nós tínhamos um único vendedor, muitos compradores. Agora, no oligopólio, nós temos poucos vendedores e o mercado é amplo, tá? É melhor do que o monopólio, mas é pior do que a concorrência perfeita. É um meio termo ali, tá? Então nós temos algumas empresas dentro dessa área. Seria como? Nós temos um mercado amplo, com várias pessoas, né, desejando adquirir, por exemplo, veículos, mas nós temos poucas empresas montadoras. Temos a AG, tem Toyota, tem, né, 4 empresas. Isso seria um oligopólio. Aí a gente usou o exemplo, por exemplo, de uma empresa, né, como a Claro ou a TIM, que fosse uma única empresa numa mesma cidade, seria um monopólio, né? Mas a gente não vive um oligopólio, de certa forma, mesmo em regiões metropolitanas, são poucas empresas, né? Temos 4, 5, a Claro, a TIM, a Vivo, qual mais? A Oi. Essas 4? São só 4, né? É um oligopólio. Quando tem poucas empresas no mercado e muitos compradores, a gente tem um oligopólio. Ou seja, não é o ideal, porque pode haver uma certa combinação tácita ou explícita de ofertas, de pacotes e preços desses pacotes. Então, faça uma pesquisa, quanto é que a Oi, a Vivo, a Claro e a TIM estão ofertando, aquelas que têm, internet fibra ótica 200 mega. Não estão todas ofertando pacote 200 mega a R$ 99,90 cada uma delas? Cadê a concorrência perfeita? É um oligopólio. E oligopólio também não é bom para o mercado consumidor, né? Desses 3 que a gente viu, o bom é a concorrência perfeita, pura. Os outros, o monopólio é muito ruim, o oligopólio é um pouquinho menos ruim, tá? Então essa é a distinção.
Alguns exemplos de diferentes setores da nossa economia que têm oligopólio. Então, quando a gente fala muitas empresas, para ser concorrência pura e perfeita, é muitas mesmo, tá? Então a gente vai ver, tá, mas no setor de cosméticos aí tem bastante empresa, mesmo assim é um oligopólio. É bastante, mas não é muitas. Olha só, tem cosméticos, tem Natura, Avon, Mary Kay, inclusive a Avon foi vendida, né? Se não me engano, uma dessas grandes comprou, né? Jequiti, Boticário, Lacqua di Fiore, Contém um Grama, mas não são, assim, muitas empresas, né? Como a gente tem uma padaria em cada esquina aí, né? Essa é a concorrência pura perfeita. A gente tem algumas empresas no setor, montadoras de automóveis, o setor bancário, principalmente o setor bancário, né? Pelo menos os grandes bancos são poucos. Tá? O que melhorou um pouquinho foi aquela lei das fintechs, o aparecimento dos bancos digitais, algumas carteiras digitais, que obrigou esses grandes bancos a, pelo menos na questão das taxas, né, alterarem. Porque antes, como é que era? Bom, quer ter conta no banco, paga a taxa de manutenção. Itaú estava cobrando por uma conta básica, né, R$ 70 ao mês. Né, para te ter um limite, talão de cheque, um cartão que tu tinha que pagar anuidade também. Era o oligopólio, né, para eles, para os bancões. Né. Quando entrou as digitais, melhorou um pouco essa questão da taxa de cartão, manutenção de conta, né, e alguns benefícios a mais ali para os clientes em relação às transferências, né? Porque as TEDs também eram cobradas, né? Dependendo da tua taxa de conta, né? Tu tinha um limite, podia fazer 10, 20 TEDs no mês, acima disso tinha que pagar. Ou seja, oligopólio é bem ruim para o consumidor. Né? E aí quando o governo entra num determinado setor da economia, regula, através da promulgação de leis lá no legislativo e melhora um pouquinho a organização desse setor, começa a quebrar oligopólios e monopólios. Né? E aí, como eu disse lá na primeira aula, sempre tem, né, uma relação entre política e economia. Se os políticos que a gente, né, coloca lá para nos representar, né, são mais pela linha do oligopólio e monopólio, vai ser bem ruim para nós, porque eles não vão querer que se desfaçam monopólios e oligopólios. Eles vão defender essas ideias. Quando a gente vai uma linha, o povo, né, de colocar e eleger representantes que dizem, não, oligopólio é ruim, monopólio é ruim, vamos, né, abrir o mercado, né, vamos diversificar, isso é bom para nós. Né? Mas a gente vê, claro, vocês devem acompanhar, né, noticiário político, né, muitos, às vezes, deputados, senadores, né, ou outros representantes que devem estar lá para o bem do povo, defendendo, não privatiza isso, não privatiza aquilo, vai ser ruim. Né? Qual o interesse? Porque se é bom para o povo, né, ser uma concorrência pura perfeita, por que eles querem ter uma empresa só naquele setor? Caso dos Correios. Né? Caso dos Correios. O serviço é ruim, de má qualidade. Eu recebi o IPTU do ano passado agora, né? 3 prestações, a cartinha chegou. Se não tivesse entrado no site pago, estava um ano de atraso do IPTU, né? E aí eles fazem, né, greve, enfim, um monte de coisa. É uma empresa só, todo mundo depende deles. Exatamente. Exatamente, o serviço é ruim, né? Era assim antes com a telefonia, né? Eu sou mais velhinho, né? Não é da época de vocês, mas na minha época era estatal, né? A telefonia. A gente tinha uma empresa estatal aqui no Rio Grande do Sul, né? Que cuidava da telefonia. Quem tinha telefone era pessoas ricas, né? Para comprar uma linha telefônica tinha que fazer um financiamento para ter uma linha telefônica, né? Aquele telefone fixo de girar o dial ali, né? Só com a privatização que o telefone fixo melhorou muito e logo em seguida entrou, né, a telefonia móvel, né? Mas tivesse ficado lá, talvez até hoje a gente, né, e pagando caro para adquirir uma linha, né? Então, oligopólio ou monopólio nunca é bom, tá, gente? Caroline, demorou para conectar. Tava com a internet ruim, tranquilo, Caroline. Que bom que conseguiu. Então, tá aí, né? Oligopólio nunca é bom e vamos desconfiar, né? Quando o mundo político está defendendo que exista só uma empresa naquele setor. Não vai ser bom para nós. A gente vai pagar caro por isso, tá?
Agora, a classificação dentro dos fatores de produção. Quando é que a gente tem uma concorrência perfeita no mercado de fatores de produção? Tá? Nesse caso, nós temos um mercado, a gente tem uma oferta abundante, tá? O preço tende a se manter constante. Tá? Então, a gente tem um mercado, né? Um mercado único, muitos compradores, tá? Mas a oferta é abundante. Então, minério de ferro, por exemplo, né? É um fator de produção, né? Fator de produção, terra, capital, trabalho. Então, da terra a gente tira muita coisa. Uma delas são os minérios. Se eu tenho várias empresas mineradoras, o que vai acontecer com a exploração do minério, né? Competição de preço. Para as empresas produtoras, vai ser muito bom, porque elas conseguem adquirir esse minério mais barato e ofertar o bem ou serviço depois, né? Foi a primeira classificação que a gente viu, a um preço mais acessível para esse mercado consumidor. Então, no mercado de fatores de produção, a concorrência perfeita é quando nós temos muitas empresas explorando esses elementos, né, dos fatores de produção. Tá? Quando a gente tem só uma, também é bem ruim, né? Se eu tenho só a Vale do Rio Doce, é ruim. Se eu tenho só uma empresa que explora, por exemplo, né, cimento, né? Produção de cimento também vai ser ruim, né? Vai ser ruim para quem produz, né? Depois lá no mercado de bens e serviços, e ruim para nós depois, consumidores finais, tá? Agora esse aqui trava a língua, né? Que é o oligopsônio. Tem que falar devagar, né? Para não travar. No oligopsônio, então, nós temos agora poucos compradores. Então muda essa perspectiva aqui, né? Agora nós temos poucos compradores no mercado de fatores de produção, o oligopsônio, nós temos poucos compradores, a gente tem um mercado, nós temos muitos vendedores. Nessa situação, tá? Cabe o exemplo das empresas de indústria de laticínio. Por exemplo, no interior a gente tem a Lativida ou a Parmalat, né? A sede está lá, no interior aí do estado. E vários produtores de leite vendem para esse único grande, né, comprador. Então, eu tenho poucos compradores, às vezes um só. Às vezes eu tenho ali a Parmalat, a Lativida, a Italac. São poucos compradores. Mas eu tenho muitos vendedores. Só aquele pequeno produtor, né, que é obrigado, tá, a vender para esse oligopsônio, que são essas grandes, poucas empresas compradoras desse insumo, que é um fator de produção, né? Tá lá, terra, capital, trabalho, né? Dentro de terra, né? A agropecuária, a agricultura faz parte disso. O que acontece agora? É bem ruim, né, para esses vendedores, essas pequenas, né, fazendas produtoras de leite. Porque se eu tenho poucas empresas no oligopsônio que compram, eles podem combinar assim, olha, né, a gente quer pagar bem pouquinho pelo teu leite, né? 50 centavos, 10 litros. Aí eles beneficiam, depois vendem, lá a gente vai no supermercado comprar, tá lá, R$ 5 o litro do leite. Né? Então, oligopsônio agora inverte a visão, né? Agora é o comprador que combina, né? E determina para aqueles muitos vendedores. Bom, se não quer vender, então, né, fica com leite aí, joga fora. Né? Não tem para quem vender, só tem aquelas 3 grandes empresas aqui naquela região, né? Então é bem ruim também, tá? Vai ser impactante para o mercado consumidor final depois. E Giovana Cerqueira levantou a mão, pode falar, Giovana. Pelo menos para mim aqui apareceu que tu levantou a mão, Giovana. Não sei se está com o microfone habilitado, pode ser que tu esteja falando com o microfone fechado. O Adriano também levantou a mão, quer falar, Adriano? Ah, sim, claro. Te deram o recado aí, eu cheguei agora na aula, eu ia no presencial, acabei chegando agora há pouco com a minha esposa do hospital.
Tranquilo, Adriano. Me avisaram sim. Pode deixar. Melhoras aí para a esposa, tá? Positivo, obrigado. E Giovana, para mim tá parecendo a tua mão levantada aqui, Giovana. Quer falar? Foi antes já passou. Ah, me Agora desculpa. não, tudo bem. Tranquilo, Era valeu. sobre o correio, que eu não concordo muito com esse posicionamento, mas tudo bem. Certo, tranquilo. Tem posições para todos os matizes, sem problema nenhum. Obrigado, Giovana. Muito bem. Depois do oligopsônio, nós temos o monopólio bilateral, tá? Dentro dos fatores de produção. Nesse caso, nós temos uma empresa vendedora e uma empresa compradora, tá? Então, no monopólio bilateral, nós temos um único vendedor e um único comprador. Tá? Nesse monopólio bilateral, há uma dependência mútua, né? Eu não tenho mais de quem comprar, só posso comprar dele. Ele não tem mais para quem vender, só pode vender para mim. Tá? Um exemplo seria a indústria de aço. Né? Em algumas situações, em determinados países, né, eu vou ter só um, né, produtor de aço e eu tenho uma única empresa siderúrgica, né, que adquire aquele aço para produzir. Tá? E aí, claro, né, aqui não tem aquela presença que a gente tem lá no mercado de bens e serviços do monopólio, em que o monopolista determina o preço, porque aí tem vários compradores, né? Aqui só tem um, né? Então, eles têm que entrar em comum acordo de um preço equilibrado que seja bom para ambas as partes, tá? Então, esse é o monopólio bilateral. Agora vamos aos custos dos fatores de produção. E hoje a gente vai ver algumas fórmulas, né, de custo total, custo variável total, custo fixo total, custo variável médio, custo fixo médio, né, custo marginal, receita marginal, lucro. São várias pequenas fórmulas, mas tudo tranquilo, né? São fórmulas básicas aí, né? A gente usa ali no máximo as 4 operações da matemática. Então, os custos dos fatores de produção, né, nos levam a entender que o objetivo da empresa, né, é otimizar a sua relação dentro do mercado em que atua para obter a melhor ou a máxima receita. Levando em consideração aqui que quando a gente está falando em receita, a gente está falando em receita bruta. Não, nós estamos, né, fazendo aqueles pensamentos a respeito de imposto, eu tenho que tirar imposto, eu tenho que tirar custo disso, custo daquilo, para chegar numa receita líquida, né? Nós estamos falando aqui de um lucro, de uma receita bruta, tá? Quem já fez contabilidade vai lembrar que lá no DRE, a primeira coisa é o ROB, que é receita operacional bruta. Então, quando a gente diz que a empresa busca maximizar os seus resultados, significa que ela busca obter a maior receita bruta possível. Nosso ROB, tá? Se alguém já fez contabilidade vai lembrar, quem não fez vai acabar, né? Chegando nesse ponto aí. Aí no DRE, quem já fez vai lembrar que aí depois vem, né, o desconto das despesas administrativas, despesas operacionais, impostos, e a gente vai tendo, então, os lucros ali classificados. Lucro operacional bruto, lucro líquido do exercício, né, porque a gente vai tirando esses elementos da receita. A receita de venda é sempre bruta, né? Depois que a gente vai tirando os custos, tá? Então, o objetivo das organizações é essa maximização, tá, das receitas. Então, começando com as nossas fórmulas a respeito de custo, nós temos que o custo total que a empresa tem, e é importante essa visão, porque se a empresa quer ter o máximo resultado, ela tem que controlar os seus custos, né? Porque um efeito danoso pode advir dos custos. Eu posso ter um custo tão elevado que a minha margem de lucro fica pequena. Ou eu posso ter um custo tão elevado que eu não tenho nem margem de lucro, eu tenho, né, prejuízo, porque o custo está muito alto. Então, esse controle é importante. E a nossa primeira fórmula, então, do custo total vai ser o custo fixo total mais o custo variável total. Tá? Então, o nosso custo total é uma fórmula bem simples, né? Uma soma simples.
que é o custo fixo? Aquele que, independente da gente produzir ou não produzir, vai existir. Ah, eu sou uma empresa de parafuso e não produzi nenhum parafuso esse mês. Igual vou ter que pagar água, luz, telefone, internet, o salário dos funcionários. Isso é custo fixo. Produzi, não produzi, vendi, não vendi, vou ter que desembolsar esse valor. Mas, se eu produzir um parafuso, eu tive o custo da matéria-prima de produzir aquele parafuso, né? Se eu produzir 10 mil parafusos, eu tive o custo da matéria-prima de produzir esses 10 mil parafusos. Quando eu produzo, eu vou consumir, né, outros elementos na minha produção, vou movimentar a empresa, esses vão ser os meus custos variáveis. Tá? No nosso exemplo aqui, nós temos uma empresa de canetas, sempre uso exemplos de coisas que eu uso, né? Então tá aqui, caneta, considerando um custo fixo de R$10, tá? Seria bom se fosse isso, né? Se a gente tivesse esse custo fixo aí de R$10 para aluguel, água, energia, né? E custos administrativos. Mas não é o nosso caso, infelizmente. Mas o nosso exemplo pode ser, né? R$10 de custo fixo, tá? Cada caneta produzida custa R$4. A produção da empresa são 10 unidades. Bom, então já tenho ali o meu custo fixo, né? O custo fixo é 10. Mais o custo variável. Bom, agora eu tenho ali que eu produzi 10 canetas. R$4 cada caneta. Então, meu custo variável vai ser as 10 canetas que eu produzi vezes R$4, né? Cada caneta. Então, vai dar 10 mais 40. O custo total é isso? 50, né? Se eu produzir mais canetas, o custo fixo permanece. Se eu produzir 1.000 canetas, agora eu vou ter R$4.000, né? Mais 10, R$4.010 de custo total. Então, quanto mais eu produzir, mais custo variável, tá? Bruna levantou a mão, pode falar, Bruna. Pode repetir essa parte que eu não entendi muito bem. Isso daí é no início, no caso do custo fixo total. No caso, eu vou botar o valor total que está gastando, mas não a caneta, o valor da caneta. Desculpa, Bruna, não consegui entender o que tu falou. Você conseguiu No entender? custo fixo total, eu vou colocar tudo que ele está gastando. Para que a caneta seja pronta. Tá, deu uma picotada no teu áudio, não consegui te ouvir, Bruna. Se tu No quiser custo mandar pelo chat fixo ali. total. No custo fixo total, é tudo que ele gasta. Isso. Aluguel, água, energia. Isso. Vocês estão conseguindo entender? Eu não estou conseguindo. Ela quer saber o que é o custo fixo total. Ah, Isso sim. mesmo. Custo fixo total é esse que a gente viu agora. Custo fixo total está ali no enunciado, né? É o custo que a gente tem mês a mês, independente de produzir ou não produzir, né? Ali no nosso enunciado, né? Aluguel, a gente paga independente de produzir ou não. Então, isso é um custo fixo, né? Produzir ou não produzir, aluguel é um custo fixo. Água, energia elétrica. Então, tudo aquilo que a gente paga, independente da quantidade produzida, é um custo fixo, tá, Bruna? Consegui te ajudar? Sim, sim. Tá, valeu. Daniele levantou a mão. Pode falar, Daniele. Tu poderia repetir ali na parte do custo variável total, porque eu não entendi o que é aquilo. Ali tá, tem o custo fixo total, que é igual a 10, e embaixo tem o custo variável total, o QP vezes CP. Isso aí eu não entendi. Tu pode repetir depois dessa parte, por favor? Tá. Então, vamos olhar aqui no nosso enunciado, tá? Ali a empresa de 10 canetas paga... De 10 canetas não, né? A empresa tem um custo de R$10 aí para aluguel, água, energia, custos administrativos, ponto. Cada caneta produzida custa R$4. Então, tá ali entre parênteses CP. E CP o que é, então? Como diz ali, né? Caneta Custo da produção da caneta, tá? Depois, segue o enunciado. A produção da empresa
são 10 unidades, entre parênteses QP. Então, QP é a quantidade produzida, tá? Conforme consta no nosso enunciado ali. Tá bom, obrigada. Tá? Quantidade produzida, QP 10 unidades, custo de produção, R$4, tá? Então, QP quantidade e CP o custo. Nesse caso, aproveitando a questão da colega, relembrando, o custo variável, ele se altera à medida que a gente altera a quantidade produzida. Se eu reduzisse aqui a quantidade de produção de 10 canetas para 5, o custo variável ia cair a metade, né? Em vez de ser 40, seria 20. Aí, somando com o custo fixo, a gente teria um custo total de 30. Agora, se a minha quantidade produzida fosse para 1.000 canetas, agora eu teria 1.000 QP, né? Vezes o CP4, que é o custo, teria R$4.000 de custo variável. Mas os 10 do custo fixo, 4.010 de custo total, tá? Tranquilo, gente, para vocês? Certo? O pessoal que está online ficou tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Muito bem. No chat, a Jennifer colocou tranquilo. Legal, Jennifer. Por enquanto tá tudo tranquilo, professor. Legal, Júlia. Obrigado. A Rayane também colocou tranquilo aí no chat. A Rayane tinha dito que vinha hoje, né, Rayane? A chuva te afugentou, Rayane. Vê se na próxima tu vem. O Anderson colocou tranquilo. A Alessandra também colocou tranquilo. Ok, gente. Muito bem. Foi a chuva, Rayane, entendo. Pode deixar. Na próxima eu te espero aqui. A Maria também colocou tranquilo. Adriano também ok. Muito bem, gente. Então, vamos adelante. Sempre que precisarem, tá? Levanta a mão ou habilita o microfone já para fazer os questionamentos aí de vocês, certo? Muito bem. Então, esse é o nosso custo total. Uma imagem sobre o custo fixo para a gente entender bem, né, essa questão em relação ao custo fixo. Nós temos um gráfico que ajuda bastante a pensar nisso. Fazendo esse raciocínio que o custo fixo é independente de qualquer produção, né, a gente vai sempre pagar aquele valor, no gráfico, considerando, tá, o eixo do custo pela quantidade, então, custo pela quantidade, se eu tenho lá, por exemplo, o aluguel, e esse aluguel é de R$3.000, eu produzi 50, eu produzi 100, 100 mil, 1 milhão, o aluguel vai ser sempre o mesmo, né? Então, esse é o conceito do nosso custo fixo. Vai se manter o mesmo ao longo do tempo. Entre aspas, é claro, porque, né, tem um contrato de aluguel e tem correção, né, pela inflação. Às vezes, dependendo do contrato de aluguel, esse contrato pode ser, né, alterado aí ano a ano, a cada 2, a cada 5. Depende do contrato que essa empresa tem, né, com o seu locador, tá? Esse é o princípio aí do nosso custo fixo. Em relação ao custo variável, vocês vão ver que inverte a lógica da curva, né? Agora, no custo variável, nós vamos ter que, a partir de uma produção que seja crescente, ou seja, conforme a gente produzindo mais, o custo vai aumentando, né? Por isso a curva resultante é progressiva. Se eu produzir 8.250, eu tenho custo de 50 e assim por diante. Vai aumentando esse custo, essa relação, né? Quanto mais produção, mais matéria-prima, obviamente, né? Tudo que está atrelado à maior produção vai gerar um custo maior. Essa é a grande diferença entre o custo variável e o custo fixo, tá? Vou deixar anotado aqui no quadro essa questão do custo variável total igual à quantidade produzida vezes o custo de produção, que é uma coisa que às vezes pode ficar, né,
esquecido e é um conceito importante, tá? Tanto para vocês que estão aqui presencialmente, estão vendo a fórmula no quadro, o pessoal que está online, anote também aí no seu caderno, né? Que o custo variável total é a quantidade produzida vezes o custo de produção, tá? Para não esquecer desse detalhe. E mais adiante, né? Com outras fórmulas, né? Daqui a pouco pergunta qual é o custo variável total. Se a gente lembrar que o custo variável total é a quantidade produzida vezes o custo de produção, a gente acha muito mais facilmente, né? Alguns raciocínios e algumas respostas, tá? Nossa próxima fórmula agora é o custo total médio. A fórmula do custo total médio, que está ali projetada, né? É o custo total dividido pela quantidade produzida. Tá? Então, nosso custo total dividido pela quantidade produzida. O nosso exemplo é o exemplo das canetas, né? Então, nós temos aí o custo total de uma empresa de canetas no valor de R$50. Foi o cálculo que a gente fez antes, né? R$50. E a empresa, né, tem esse custo aí para produzir um total de 10 canetas. Aí produziu 10 canetas e teve um custo de 50. Qual o custo total médio? Custo total 50 dividido pela produção que foi 10. O custo total médio é R$5. Divisão direta, né, do custo pela quantidade produzida. Tá? Muito bem. É simples o cálculo? Muito simples. Inclusive, ajuda a gente a fazer um raciocínio. Antes de aparecer as outras fórmulas, já vou dizer para vocês. Custo total médio é ele pela quantidade. Custo fixo médio é ele dividido pela quantidade. Custo variável médio é ele dividido pela quantidade. Então, o médio é sempre dividido pela quantidade. Assim como foi o custo total, será o fixo, será o variável médio. Tá? Então, já aguardem isso, né? Para vocês, auxilia bastante a entender esse raciocínio, né? E até lembrar com mais facilidade das fórmulas, tá? Custo variável médio, como a gente já tinha antecipado, né? Custo variável médio é o nosso custo variável total dividido pela quantidade. Exatamente o que a gente tinha dito, né? Custo variável total dividido pela quantidade produzida. Nosso exemplo das canetas, nós temos ali um custo total de 50. Nós temos 10 canetas, né, produzidas e um custo de produção de R$4. Bom, o custo total ali está dado, anunciado, mas para mim não importa. Eu preciso agora para o custo, né, variável médio, o custo variável pela quantidade. E o custo variável, o que, que é? A quantidade produzida vezes a quantidade, né? Quantidade produzida vezes o preço. A quantidade produzida é 10, o preço é 4. Então, custo variável total, 40, divididos pela quantidade produzida, 10. Custo variável médio, 4. Tranquilo também, né? Bem simples. É o custo médio dela, tá? Porque existe o custo variável aqui, é o custo que tu teve para produzir as canetas, tá? Certo? Mas como essa quantidade produzida, ela não é a mesma, né? Todos os dias ou todos os meses do ano, tu vai ter uma variação ao longo do tempo e diferentes custos, né? E aí tu precisa achar o custo médio, o custo variável médio, para determinar, né, os teus custos de produção, tá? Então, é importante, né, a gente ter esses raciocínios para depois do custo a gente ver, né, a receita, ver o lucro, né, e chegar no quanto a empresa, enfim, de fato, vai obter de lucro, de lucratividade, nessa perspectiva da visão econômica, tá? Depois do custo variável médio, nós temos, então, aquele que faltou, né? Às vezes dá uma travada aqui no meu... O custo fixo médio, tá? Então, mesma coisa, agora divide pela quantidade, né? Custo fixo médio é o meu custo fixo total dividido pela quantidade produtiva, quantidade produzida. Então,
nessas três fórmulas que a gente acabou de ver, né, é aquela fórmula inicial, né, o médio, sempre um daqueles fatores dividido pela quantidade. Tá? Nesse caso do custo fixo médio, nós temos o custo fixo de 10, né, já desde o primeiro exemplo, o custo com água, né, energia, enfim, custos administrativos é 10. A quantidade produzida de canetas é 10, divide 10 por 10, a gente vai ter um custo fixo médio, então, de R$1. Se eu produzir mais canetas, meu custo fixo médio diminui, quanto mais eu produzir, né, mais reduz, então, a média do custo fixo. Então, é bom produzir mais? É bom, né? Vai diminuir aí, na média, ao longo do tempo, né, vai diluir esse custo fixo. Quanto menos eu produzir, mais pesa para a empresa o custo fixo. Se não produzir nada, eu tenho que pagar aquilo ali, né? E eu não tenho receita. Por isso a média do custo fixo aumenta quando eu produzo menos. A média do custo fixo diminui quando eu produzo mais, né? Produzir 1 milhão de canetas, né? O aluguel de R$3.000 é fichinha. Não produzir nenhuma. Como é que eu vou pagar agora, né? Se não tiver receita, não tiver reservas, né? E se isso se perdurar ao longo do tempo, vai chegar um ponto que a empresa não vai ter dinheiro para pagar aluguel, né? Então, por isso é importante controlar, né, esses elementos da média, tá? Agora nós vamos ao custo marginal. Teve um aluno da turma de segunda-feira que brincou, que entende muito bem disso, né? Que roubaram o celular dele, né? E ele teve um custo do marginal. Que levou o celular dele, né? Mas aqui o nosso conceito de custo marginal significa que nós temos um custo que está à margem de algo, né? Marginal significa estar à margem, tá? Então vamos imaginar um círculo, né? Meu círculo está quase um ovo aqui, né? Eu sou ótimo de desenho, né? E vamos imaginar então que esse círculo, né, a parte interna dele, representa o nosso custo de produzir essas 10 canetas. O meu custo está aqui dentro desses limites, né? Está aqui. Essa área do círculo representa o meu custo de R$10. Mas se eu produzir uma a mais, eu extrapolo, né, o limite, ou seja, a margem do meu custo. Tudo que eu fizer a mais vai ser um custo marginal, um custo de produzir uma caneta a mais. Eu vou sair do meu limite e vou ter que ampliar, então, essa margem, né? Por isso, custo marginal. Então, o CMG é o custo por produzir uma unidade a mais, né, ou peças a mais. O que eu faça a mais daquilo planejado, certamente vai trazer custo, tá? Esse custo marginal pode ser bom ou pode ser ruim. Depende do equilíbrio das contas da empresa, do custo das matérias-primas, né? Quanto que ele vai ter que pagar, né, para produzir essas peças a mais, tá? Muito bem. Esse é o conceito de custo marginal. Quanto custa fazer uma peça a mais? Exemplo e fórmula. Como eu vou fazer uma quantidade a mais do previsto, eu tinha uma quantidade prevista e uma quantidade que de fato foi produzida. Eu tinha um custo previsto e um custo que de fato aconteceu. Então eu tenho um delta, que representa a variação, tá? Eu tenho um custo final menos um custo inicial para achar essa variação. Eu tenho uma quantidade final produzida e uma quantidade inicial produzida. Ou seja, eu tenho uma diferença, né, nessa variação que levou a esse custo marginal, tá? Por isso a fórmula do custo marginal é delta CT divididos por delta Q, ou seja, a variação do nosso custo total dividido pela variação da quantidade. Então, custo marginal é igual a variação do custo total dividido pela variação da quantidade. Quando a gente diz ali variação do custo total, vai ser o custo final menos o custo inicial. Esse é o delta CT. Dividido pela
delta Q, variação da quantidade. A quantidade final menos a quantidade inicial. Então é sempre, seja custo ou seja quantidade, é o final menos o valor inicial. Se a gente fizer o inverso, vai dar um número negativo. Se eu fizer o inicial menos o final, vai dar sempre um número negativo. Então, fixem isso, né? Que é sempre o final menos o inicial, tá? Seja para custo ou seja para quantidade. Aí não vai dar erro. No nosso exemplo aqui, nós temos ali um custo total de R$50 e um custo final de 57. Então, para produzir uma caneta a mais, né, eu produzia 10 canetas e eu tinha um custo total de 50. Para produzir uma caneta a mais, o custo vai para 57. Então, eu tenho um custo inicial de 50 e um custo final de 57. Então, é o final menos o inicial, em termos de custo. Que vai dar 7, né? Então, minha variação do custo é R$7. É o custo de produzir uma caneta a mais. Eu tinha um custo total de 50, produzi uma a mais, foi para 57. 57 menos 50, uma caneta a mais, cada caneta que eu produzo a mais, R$7. Agora nós temos a variação da quantidade. Fala, Bruna. No caso, nas perguntas, quando tiver esse tipo de conta, tu que vai dar o valor final? Ou é algum cálculo que a gente faz também? É conforme os enunciados que a gente está vendo, tá? No enunciado tem que ser dados os valores, né? Porque para a gente poder fazer um cálculo e uma fórmula, né, eu preciso dos valores para fazer esse raciocínio, né? Fazer esse cálculo. Por exemplo, para a gente poder fazer valor inicial e final ali, se eu não tiver os dois, né? Não tem como chegar nele, tá, Bruna? No caso inicial, a gente que viu, a gente foi fazendo o cálculo, mas o final, tu que sempre vai dar o valor? O final está dado sempre no enunciado, tá? Isso, está ali no enunciado, ó. Tínhamos o custo de 50 com a produção da unidade adicional, nosso custo final passou a ser 57. É tá que eu achei que tu tinha feito algum outro cálculo para fazer o 57. Não. Tá dado no enunciado, tá? Tranquilo, Bruna. Se não tiver no enunciado, aí não vai ter como fazer, né? Aí a gente vai brigar. Sim, isso que eu... Daí eu fiquei pensando onde eu vou tirar o valor final. Vou ter que fazer um cálculo. Não, tranquilo, tá no enunciado, tá? Boa pergunta da Bruna. Então, gente, já descobrimos ali a variação do custo total. Agora nós vamos à variação da quantidade, né? Que é o segundo elemento para calcular o custo marginal, né? Já que eu tenho que dividir a variação do custo pela variação da quantidade. Bom, nós temos que havia uma produção de 10 canetas, né? E lá no enunciado inicial a gente produziu agora 11. Tá? Então a variação da quantidade vai ser a quantidade final 11 menos a inicial 10. Então nós temos lá. Produzia 10, passei a produzir 11. Quantidade final é 11, a inicial é 10. 11 menos 10, 1. Agora o meu custo marginal ficou fácil de calcular, né? Variação do custo é 7, 57 menos 50. Dividido por 1, né? Variação da quantidade, 11 menos 10, 1. 7 dividido por 1 vai dar um custo marginal de R$7. Então esse é o meu custo marginal. Sempre que eu for produzir uma caneta a mais, eu terei esse custo. Para esse exemplo, é claro, né? Para cada situação, cada contexto, a gente pode ter uma variação diferente, né? De custo marginal, tá? Agora nós vamos às receitas. A nossa receita total, ela vai ser dada pela fórmula QV vezes PV. O que é o QV e o que é o PV? QV é a quantidade que a gente vende e o PV é o preço de venda. É bruto assim mesmo, né? Porque é a receita total, né? Que é aquela que vai gerar o nosso ROB, receita operacional bruta. É receita bruta. A gente não está, né, considerando custos de produção aqui, não está considerando, né,
outras despesas administrativas, né? A gente não está considerando salários, é só a quantidade bruta que foi vendida pelo preço final. Vai me dar a receita total. Então, essa receita total, esse RT aqui, é a receita bruta. Aquela que a gente vê na primeira conta do DRE. Tá? Bem simples, é um cálculo direto, né? Só multiplicar. Então, voltamos para as canetas. É a minha vida, né? Estou sempre com as canetas, então... Talvez se eu trabalhasse numa pizzaria, né? Os exemplos seriam pizzas, né? Mas vocês iam estar loucos de fome já essa hora, né? De tanto falar de pizza, né? Então, a empresa de canetas deseja vender 11 canetas. Produzidas a um preço de R$10. Pronto. Muito fácil, né? Tem uma produção de 10 canetas, o preço é 11. Vendi as 10 canetas. 10 vezes 11, R$110 é a minha receita. Tá? Agora, se eu vendesse 1.000 canetas a R$10, 10 mil. Tá? Muito simples, muito tranquilo. Quanto mais caneta vender, mais receita. Tá? Assim como nós tínhamos no custo, né, os custos médios, na receita também a gente vai ter a receita média. A receita média vai ser a nossa receita total divididos pela quantidade de produção. Então, receita média igual a nossa receita total divididos pela quantidade produzida. No nosso caso aqui, nós temos 110 canetas, 110 canetas não, R$110 de receita total e uma produção de 11 canetas. 110 divididos por 11, receita média R$10 por unidade. Tá? Muito bem, bem simples o cálculo também, né, para chegar na receita média. Tá? Só preciso da receita total e dividir pela quantidade produzida. Muito bem. Agora, assim como nós tínhamos o custo marginal, a gente também vai ter a nossa receita marginal, tá? E segue a mesma lógica, né? Se no custo marginal, né, tudo aquilo que ultrapassa o previsto, né, representará um custo a mais, toda vez que eu produzo um produto a mais e vendo ele, também eu vou ter uma receita a mais, né, que vai para além daquilo previsto. Será a nossa receita marginal, então. Tá? Receita marginal. E aí a gente vai poder comparar, então, esses dois elementos, né? O custo de produzir uma peça, uma unidade a mais, e a receita por produzir uma peça, uma unidade a mais. E nessa comparação, a gente vai ver para a empresa se é oportuno ou não, né, elevar aquela quantidade produzida. Porque se a receita marginal for maior do que o custo marginal, vai estar valendo fazer aquela produção a mais. Mas se a receita marginal for menor do que o custo marginal por produzir uma peça a mais, não vai valer a pena, porque eu vou ter prejuízo nisso, né? Então existe essa comparação entre receita marginal e custo marginal, que é tão importante, tá? Para toda e qualquer empresa, de qualquer tamanho que for, né? Pode ser uma lojinha, né, do bairro, ou pode ser uma grande multinacional, tem que saber fazer essa comparação entre receita marginal e custo marginal, né? Para saber se o resultado, né, vai ter um impacto positivo ou negativo nas receitas da empresa, tá? Aí nós temos essa comparação, então, entre receita marginal e custo marginal. Aquele símbolo comparativo no meio ali é o símbolo de maior e menor, né? Quando eu aprendi isso, eu era pequenininho, né? Esse símbolo aí de maior e menor, eu lembro que a professora falava assim, ó. Quando a boquinha do jacaré estiver voltada para aquele lado, significa que aquele lado ali é maior, porque o jacaré tem muita fome e ele quer comer, né, aquele, né, lado ali. Então, esse é o símbolo do maior e menor, né? Quando a gente olha aqui, receita marginal, símbolo, né, de maior ou menor voltado para a receita marginal, significa que a receita marginal é maior e o custo marginal, portanto, é menor. Quando isso acontece, há interesse, na visão do produtor, né, de quem faz aquele bem, aquele serviço, há interesse dele em aumentar a produção. Quero vender mais,
Porque cada produto que eu faço a mais retorna positivo para mim, né? Eu tenho lucro, porque a receita é maior do que o custo por produzir uma peça a mais. Mas podem existir situações inversas. Se eu produzir mais, eu posso ter uma receita marginal menor e um custo marginal maior. E aí o interesse, né, é em diminuir a produção, tá? Porque aquela peça, aquela quantidade adicional, né, vai gerar mais custo do que receita, tá? Então pode acontecer uma situação dessas, né? A quantidade a ser produzida não é tão grande e eu vou ter que fazer tantas horas extras, por exemplo, para aquela produção. Então o custo vai ser maior do que a quantidade de ganho daquelas poucas peças produzidas. Então talvez no volume é que eu tenho ganho. Na quantidade menor, não. Então pode haver situações em que o custo marginal seja maior do que a receita marginal. Tem que colocar isso na ponta do lápis e descobrir, né, se vale ou não a pena, tá? E aqui se classifica como lucro máximo quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Então eu vou ter um ganho, entre aspas, infinito, né? Eu teria ali um lucro tendendo ao infinito. Porque a margem se mantém sempre a mesma na diferença entre a receita e o custo. Eu tenho uma margem de 10. Então, eu posso produzir à vontade, porque aquela margem de 10 sempre vai acontecer, né? Se eu produzir uma a mais, ou 1.000, ou 1 milhão a mais, vou ter sempre aquela margem. Então, quanto mais eu produzir, mais eu ganho, tá? Esse é o receita marginal igual ao custo marginal, é o meu lucro máximo, tá? Vistas essas três classificações, e tenho certeza que ninguém vai errar ela na prova, nem na avaliativa, né? Porque vai aparecer. Tenho certeza disso. Garanto, hein? Numa avaliativa, numa prova, vai estar lá alguma questão envolvendo isso, tá? Ó, alguém já abriu a avaliativa, né? Já descobriu o detalhe. Acertou, né? É bem tranquilo, né? Essa disciplina é para ficar com nota 10 todo mundo, hein? Não vou aceitar nota 0, nem menos de 6. Claro, quem quiser passar, tem um segredo que eu ainda não contei. Tem duas coisas que vocês podem fazer. Uma é mais difícil e uma é mais fácil. Ou vocês trazem chocolate ou melancia. A melancia é mais difícil, que é mais pesada, né? O chocolate é bem levinho, cabe em qualquer bolsa. Estou facilitando a vida de vocês, né? Então pode trazer, tá? Independente da marca, né? Tudo é chocolate. Né? E ganha 10 até o final do curso, todas as disciplinas, na N1 e na N2. Não precisa nem fazer a prova. Né? Quando vê, apareceu a nota, apareceu a sequência, tá tudo lá. Culpa do chocolate, né? Não me culpa. Mas fica a dica. Lembrando que o Nescau é chocolate em pó. Ah, verdade, né? Mas vamos mudar para chocolate em barra, então. Eu vou aceitar achocolatado. É? Não me vem com o achocolatado da Italac, Adriano. Positivo. Então, tem fórmula para receita marginal também? Tem, né? Então, vai ser a variação da nossa receita total pela variação da quantidade. A mesma lógica quando a gente fez o custo marginal, só que agora é receita. Então, é a receita final menos a receita inicial. A quantidade final menos a quantidade inicial. Tá? Se fizer o inverso, vai dar um número negativo. Né? Se eu fizer a quantidade, né, inicial menos a final, ou a receita inicial menos a final, vai dar um número negativo. Tá? Então aí você já sabe, ou inverti ali, deu negativo. Tá? É sempre a final menos a inicial. Muito bem. Então, temos aqui uma tabela com a variação, né, do custo, da quantidade e da receita, para a gente fazer o nosso cálculo de receita marginal e custo marginal. Então, vamos ver ali. Na coluna da quantidade, nós temos uma variação de quantidades que vai de 0 a 7. Uma por uma, né? Então, tem uma variação de 1 sempre ali. 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3. Então, a variação da quantidade aqui é sempre 1, né? Depois eu tenho a variação do custo total. De 8 para 9, de 9 para 10, 10 para 11. Depois de 11 para 13, aí vem uma progressão aritmética ali, né? Temos uma variação de custo.
Temos uma variação de receita também, né? De 0 para 8, de 8 para 16, 16 para 24, 24 para 32 e assim por diante. A primeira linha, né, já nos indica um conceito importante que a gente já viu antes, né? Quando não tem produção nenhuma, quantidade zero produzida, eu tenho custo, mas não tenho receita. Porque para ter receita eu tenho que vender, né? Se não produzir nada, eu não vendi. Óbvio que a receita é zero. Mas o custo tem, né? Não produzir nada. Mas o cálculo do custo total não é o fixo mais variável? Se não produzir, não tem variável, mas o fixo tem, né? Eu igual vou ter que pagar os custos fixos, né? Então, é emblemático do conceito que a gente viu durante essas fórmulas, tá? Mas para calcular aqui, receita marginal e custo marginal. Primeira variação aqui que acontece nessa tabela. A quantidade sai de 0 para 1, o custo total de 8 para 9 e a receita de 0 para 8. Então, a primeira linha é tudo inicial. A segunda linha, a primeira variação que acontece, é o valor final, tá? Então, na fórmula, a gente viu que a receita marginal é a minha receita final menos a receita inicial, dividido pela quantidade final menos a quantidade inicial. Muito bem. Receita. Coluna da receita foi de 0 para 8. Receita final 8, inicial 0. Então, ficou 8 menos 0. Dividido pela variação da quantidade. Quantidade final é 0 para 1, 1 menos 0. Então, está ali, 1 menos 0. 8 menos 0, 8. 1 menos 0, 1. 8 divididos por 1, 8. É a minha receita marginal. Custo marginal. Essa parte de novo, que eu não entendi, por favor. Essa do 8. Da receita marginal? Se eu não estou entendendo muito bem essa parte. É meio confuso. Olhando o quadro, Bruna, tá? Você está vendo ali que neste quadro nós temos no cabeçalho quantidade, custo total e receita total. Né? Sim. Está vendo que a quantidade está variando ali, né? De 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, assim por diante. O custo também tem uma variação, né? De 8 para 9, 9 para 10 e assim por diante. A receita também de 0 para 8, 8 para 16 e assim por diante. Então a gente sempre tem, né, um ponto de partida e um ponto final. Certo? Isso é importante porque nos nossos cálculos, seja de receita marginal ou custo marginal, nós temos sempre o valor final menos o inicial, naquilo que diz respeito ao custo, naquilo que diz respeito à receita e o que diz respeito à quantidade também. E o que está acontecendo nessa tabela? Né? É uma progressão de produção. No primeiro momento eu tenho uma produção 0. No segundo momento eu tenho uma produção 1. Bom, nesse elemento eu tenho uma produção final que está sendo 1 e uma inicial que está sendo 0. Na fórmula da receita marginal, a quantidade é quantidade final menos inicial. Qual é a quantidade nessa variação do 0 para 1? É a quantidade final. É 7? A quantidade de 0 para 1. Tu estava produzindo 0, começou a produzir 1. Como assim? Mas não seria um valor, não seria a quantidade maior? Sim, tu produziu 0, agora tu está produzindo 1. Se 0 é a quantidade que tu estava produzindo e 1 é a quantidade que tu está produzindo agora, qual é a quantidade final e qual é a quantidade inicial? Ah, tá. Final é 1 e inicial é 0. Perfeito. Por isso está ali, né, na parte de baixo da divisão da receita marginal, 1 menos 0, que é a variação da quantidade. E em cima da divisão da receita marginal, nós temos o 8 menos 0. Por quê? Eu tinha uma quantidade produzida a 0, agora comecei a produzir 1. Para a quantidade produzida a 0, o custo é 8. Para a quantidade produzida a 1, o custo é 9. Opa, desculpa. Aqui, custo marginal, tá? Nós temos... É isso, né? Agora até eu me atrapalhei. Receita marginal, receita total. A receita total foi de 0 para 8. Eu tinha quantidade produzida a 0, a receita era 0. A quantidade produzida agora é 1, a receita agora é 8. Então eu tenho uma receita inicial 0. Quando eu produzi 1 e vendi esse 1, eu tinha uma receita de 8. Nesse caso, a receita final é 8, a receita inicial é 0. Por isso que nós temos ali o 8 menos o 0 na parte de cima da divisão da receita marginal. Então é sempre o final menos o inicial. Essa é a primeira variação que a gente está vendo.
Consegui Tá, te ajudar, então, no Bruna? caso, mais ou menos, eu não entendi, tipo assim, tá, o primeiro tu colocou ali RMG, o que mesmo é receita marginal, tá. Daí tu botou 8 menos 0. Esse 8 menos 0, eu não entendi se ele é do receita total, menos a receita... Peraí. Esse CT é o que mesmo? CT. Ó, vamos Custo voltar ali. total. Vamos É, voltar, que não é que sei se tem tu muito pegou as menos, fórmulas antes, muito... tá? barra. Deixa eu ver se eu acho aqui a nossa fórmula da receita marginal. Receita marginal, a fórmula é a variação da receita pela variação da quantidade. Então, eu tenho uma receita inicial e uma receita final. Então, essa variação aqui, delta RT, que você está vendo na fórmula, é a receita do início e a receita do fim sendo considerados, sendo que eu tenho que fazer sempre a receita do fim menos a receita do início. A quantidade é a mesma lógica, tá? Eu tenho uma variação de quantidade. Então, eu vou ter sempre uma quantidade inicial e uma quantidade final. E para fazer essa variação, tem que fazer, então, a quantidade final menos a inicial. E essa é a fórmula da receita, tá? Olhando de novo aqui para a nossa tabela, quando teve a variação da quantidade de 0 para 1, o custo foi de 8 para 9 e a receita de 0 para 8. Então, na receita marginal, eu faço a variação da receita dividido pela variação da quantidade. Quando a quantidade variou de 0 para 1, a receita variou quanto, Bruna? Tá, peraí. Pergunta de novo, que eu não entendi. Quando a quantidade variou de 0 para 1, eu produzia 0, passei a produzir 1. O que aconteceu com a receita? Quando era 0, a receita era quanto? Quando foi para 1 a quantidade, a receita foi para quanto? Foi para 8. Isso. Perfeito. Então, se a receita foi de 0 para 8, quando eu faço a variação, né, da receita, é o valor final menos o inicial. Se a receita final é 8 e a inicial é 0, automaticamente, variação da receita, 8 menos 0. Dali que surgiu esse 8 menos 0 ali na fórmula, Bruna. Conseguiu pegar? Sim, mas daí no caso tu faz 8 menos 0, mas não bota o resultado de 8. Sim, tá ali, ó. A fórmula continua. Tu tá visualizando a tela? Tô. Tá, tem ali a fórmula, né? 8 menos 0 dividido por 1 menos 0. 8 menos 0 é 8. Tá ali, ó, aparecendo. Dividido por 1 menos 0, 1. 8 dividido por 1, 8. Então, quando 8 faz 8 menos 0, dá 8. Por isso que na sequência, né, da resolução ali, tá aparecendo o 8 como resultado. Porque 8 menos 0 é 8. Conseguiu pegar, Bruna? Mais ou menos. Mas continue. Tranquilo. Fica o convite, Bruna, de tu vir na nossa aula presencial. Cálculo é sempre um pouquinho mais difícil, né? É que aí é bem longe pra mim. Não, mas fica o Em convite. Canoas, não é? Tem gente que vem bem de longe aqui também. Tu é da onde, Bruna? Mas eu sou de Alvorada. Alvorada? Bem Sim. pertinho. A É Emily, a longe. nossa Kiefer. De onde é que tu vem mesmo? Triunfo. Ela vem lá de Triunfo. Alvorada é do lado de Canoas, nesse pensamento aí. Fica o convite, tá, Bruna? Mas eu nem sei peraí. Acho que pega o TM1, TM2, alguma coisa assim, passa aqui do ladinho da escola. Mas também essa daí nem é minha filial, né? Minha filial de Porto Alegre. Não sei se eu posso estudar em uma outra. Dá uma ligadinha pra escola, pergunta se pode. A gente aceita aí, com certeza, Bruna. Tá? Muito bem, gente. Fica o convite, Bruna, tá? A Daniele também levantou a mão. Pode falar, Daniele. É uma pergunta rápida. Olha só, se Tá. tu quer calcular a variação, vamos pegar aqui no custo marginal, né? Que é a variação do custo total pela variação da quantidade produzida. Por que tu não usa na tabela, exemplo, se tu quer calcular a variação de custo total, por que tu não pega 37 menos 8? Porque é o final menos o inicial, que é o 8. Ou tu tá pegando por parte só para usar o exemplo? Mas aí tu tá fazendo a variação se tu tivesse produto 0 e ido para 7. E se eu quiser fazer o cálculo da variação de 0 para 1? Não posso?
Posso. Pode, Se eu mas aí quiser eu tô... fazer a variação de 2 para 3, ou de 2 para 5, ou de 2 para 6, ou de 0 para 7, que foi o teu exemplo. Tudo isso é variação para achar o custo desta quantidade diferente produzida. Então pode ser feito, né? De 0 para 7, de 1 para 2, de 3 para 4. Aí vai do exemplo que foi construído. Entendi. Tá? E outra dúvida, não tem intervalo? Não teria intervalo? Tem, sempre tem intervalo. E que horário que é o intervalo? Assim que a gente encerra o conteúdo, a gente faz um intervalo de 15 minutos. Ah, tá. Depois do intervalo, a gente faz a nossa chamada, conforme a gente combinou lá no nosso contrato pedagógico. Sim, Tá? sim, sim. Tá. É que Tranquilo. eu achei que era às 10h15, não. Então é quando acaba o conteúdo explicado, né? Isso, Tá. E só já mais estamos uma fechando. dúvida. Tá, e só mais uma dúvida bem rapidinho. A questão dos exercícios que a gente fez, a atividade, que valendo um ponto, né, respectivo da aula 1 e 2, eu já fiz e eu tenho 3, eu errei 3 questões. E aí eu tô com dúvida nessas 3 questões. Eu tiro quando contigo essa dúvida? Porque eu quero saber o porquê que eu errei. Sim. A gente pode conversar na segunda parte da aula. Sempre na segunda parte da aula a gente tem exercícios, né? E aí a gente tem esse espaço para dúvidas e perguntas depois que a gente trabalha o conteúdo. Tá? Pode ser? Pode sim, então tá, obrigada. Tá, ok. Muito bem. Não sei se a Leiva queria entrar, agora já foi, né? Apareceu, mas foi. Mas vamos terminar o conteúdo, aí eu dou intervalo para vocês. Rapidinho. E o custo marginal, a mesma lógica, né? O custo marginal é a variação do custo total pela variação da quantidade. Então, nós estamos fazendo aqui a primeira variação, né? Variação de 0 para 1, né? E a variação do custo de 8 para 9. O custo final é 9, o custo inicial é 8. 9 menos 8, variação do custo, dividido pela variação da quantidade. A quantidade foi de 0 para 1. 1 a quantidade final, 0 inicial, 1 menos 0. Então, 9 menos 8, 1. 1 menos 0, 1. 1 divididos por 1, 1, né? Então, esse é o nosso custo marginal, tá? Então, a gente fez só uma variação, podia fazer de toda a tabela, né? Para cada situação, tá? Lucro. Essa é a parte boa, né? Lucro total vai ser a relação existente entre aquilo que a gente teve de receita total menos o custo total, tá? Então, receita total menos o custo total. No nosso exemplo aqui, nós temos uma receita total de R$110 e um custo total de 57. Tá? Produzimos aquelas 11 canetas, vendemos a R$10 cada caneta, receita total 110, né? 10 vezes 11, 110. O custo total, 57. Então, 110 menos 57 nos deu uma lucratividade, um lucro total de R$53. Tá? Bem tranquila a fórmula do lucro, né? Direto. Essa aqui ninguém vai errar também, né? Ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um conceito que todas as empresas devem conhecer. Por quê? O ponto de equilíbrio determina em que momento existe, né, entre aspas, o empate entre receita e custo. Qualquer valor acima desse ponto de equilíbrio, em que a receita é igual ao custo, nós vamos ter lucro. Qualquer valor abaixo, né, do comparativo receita, né, custo, nós vamos ter prejuízo. Então, ponto de equilíbrio significa que atingir aquele número que compensa todos os custos. A partir dali, toda a venda que eu fizer representará uma receita. Esse é o ponto de equilíbrio e toda empresa igualmente deve conhecer, tá? Então, é um ponto em que, o nosso ponto de equilíbrio, né, em que nós temos a receita total igual ao custo total. Tá? A receita total é dada por quantidade vendida vezes o preço de venda. Foi uma fórmula que a gente viu, né? Agora, no equilíbrio, somente no equilíbrio, tá? O custo total também vai ser QV vezes PV, não é verdade? É isso que a gente está dizendo no ponto de equilíbrio. A receita total é igual ao custo total. Somente neste caso, tá? O custo total também será QV vezes PV. Porque o custo total tem a sua fórmula, né? Fora dessa situação de equilíbrio, fórmula do custo total, custo fixo total mais custo variável total. Agora, numa situação de equilíbrio, receita total
e custo total é QV vezes PV, tá? Porque é receita total. QV é o que mesmo? Quem falou? QV é o que mesmo? QV é a quantidade vendida. Quantidade vendida e PV é o preço. Preço de venda. Ah, tá. Isso, tá? Muito bem. Então vamos a um exemplo de ponto de equilíbrio. Nós temos aqui, nesse enunciado, uma empresa que tem um custo total de 50 e começou a produzir mais uma unidade, chegou a um custo total de 57. Então o custo total é 57, né? Vendendo as 11 canetas, que é a quantidade vendida, no custo total de 57, o mercado vai ter um ponto de equilíbrio. E aí, né, para esse ponto de equilíbrio, qual será o preço de venda? Tá? Então aqui a gente está encontrando o preço de venda em que o mercado está em equilíbrio. Está dado no enunciado o QV, né? Que é a quantidade vendida, 11. Está dado no enunciado o custo, 57. O que sobra ali? Só o PV, né? Substituir as coisas que eu tenho no meu enunciado, sobra para calcular o PV, que foi a pergunta, né, do enunciado. Qual o preço de venda? Né? Aí, claro, né, a matemática funciona. Eu tenho que isolar a variável PV, o 11 está multiplicando o PV, passa para o outro lado da igualdade, mudando a operação. Né? O 11 estava multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 11 divididos por 57 divididos por 11. Então, o PV, preço de venda nesse caso, R$ 5,18. Tá? Bem tranquilo, bem simples a fórmula também. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o PV? Preço de venda? Ficou tranquilo? O pessoal que está online também, o PV ficou tranquilo? Então, só para fechar, 3 conceitos importantes e a gente já vai para o intervalo. Então, visão econômica e visão contábil. Tá? Na visão econômica, né, ela é mais ampla, mais genérica. Né? A gente olha o mercado como um todo, a gente olha para esse ambiente externo à organização, né? A visão econômica, a gente olha os parâmetros econômicos para tomar também decisões internas na organização, né? A empresa é impactada, né, pelos elementos externos da economia, variação cambial, né, inflação, juros, tributação, né? E nós temos uma visão contábil financeira que se centra mais internamente. A empresa, então, vai controlar, né, seus gastos, despesas, receitas, né, lucro, a sua economia interna. Mas essa economia interna sempre se relaciona com a economia externa, né, para suas tomadas de decisão. Tá? Tudo impacta a empresa. Então, nós vamos ter externalidades tanto positivas quanto externalidades negativas. Um exemplo de externalidade positiva é quando ocorre, né, uma situação em que uma empresa cria benefício para outra sem receber pagamento por isso. Tá? Então, algo que a nossa empresa faz que vai resultar em benefício a outras. Por exemplo, sempre que a gente faz treinamento e desenvolvimento dos funcionários na empresa, automaticamente a média do mercado de trabalho, em termos de capacidade, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, vai sendo elevada ao longo do tempo, vai melhorando. Então, aquela pessoa que trabalhou na minha empresa e que foi treinada e desenvolvida, ao sair, vai trabalhar numa outra empresa. Ela vai levar consigo aquele conhecimento. Isso é uma externalidade positiva, em que as empresas se entreajudam mutuamente, né, sempre gerando algo bom e uma melhoria no mercado. As empresas, no geral, crescem juntas com uma externalidade positiva. Tá? E a gente tem uma externalidade negativa que pode ocorrer. Tá? Então, quando uma empresa cria custos para as outras, né, sem pagar pelo custo que ela causou. Tá? Então, na questão ali da poluição, congestionamento no trânsito, por exemplo. Na área de logística, né, se nós tivermos algum problema, algum congestionamento, várias empresas vão ser afetadas por isso. Tá? Seja a logística urbana, transporte urbano, ou seja a logística de entrega das empresas. Né? Eu posso, a minha empresa, ter atraso de entrega, não por minha causa, mas por um congestionamento que aconteceu na via. É uma externalidade negativa. Tá? Então, as empresas podem fazer, né, externalidades negativas umas em relação às outras, porque há um impacto, né,
de todas as ações umas sobre as outras, tanto positivas quanto negativas. Tá? Agora sim, que hora é o recreio? É agora. 15 minutinhos, tá, gente? Para a gente fazer um intervalo, fazer um lanche, tomar um café. Na volta do intervalo a gente faz a nossa chamada. Depois da chamada tem exercícios, né? E aí, durante os exercícios, né, a gente tem espaço para tirar dúvidas, fazer perguntas, enfim. Não só dos exercícios que vão estar acontecendo, mas também de, eventualmente, exercícios anteriores, né, ou atividades avaliativas, que é o caso de uma colega aí também depois, tá? Então, são 10h41, 10h56, a gente volta do intervalo, tá? Pessoal que está online, durante o intervalo eu fecho o microfone e a câmera, tá? E abro de novo no retorno desse nosso intervalinho de 15 minutos. Então, 10h56 a gente está de volta.